meu querido, minha querida. Aqui hoje no programa Luz para os Meus Caminhos, o assunto é Vou me confessar. O texto Gênesis, capítulo 41, versículo 9, onde diz: Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Essa decisão de confissão é do ex-colega de prisão de José, aquele chefe dos copeiros de Faraó. 2 anos depois de ele voltar ao seu emprego lá no palácio. O erro que ele quer confessar é muito mais que um mero erro. É uma ingratidão sem medida, um pecado grave, cometido contra aquele já sofrido José, quando estava ainda preso com ele lá na fortaleza onde eram colocados os presos do rei. Uma certa manhã, José os interpelou da razão de seus semblantes de tristeza, tanto do copeiro Mor como do padeiro Mor. E a razão é que eles haviam tido estranhos pesadelos durante aquela noite. Só que ao copeiro Mor, José revelou que não se tratava de um pesadelo, e disse-lhe que ele seria solto e reconduzido à posição anterior, o que aconteceu 3 dias depois. Isso está em Gênesis capítulo 40, versículos 12 e 13. José, que estava preso injustamente, então pede àquele funcionário do palácio que foi anistiado: quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta prisão. Gênesis 40, 14. Porém, meus queridos, assim que as coisas ficaram bem para ele, o chefe dos copeiros esqueceu-se completamente de José, demonstrando o seu alto grau de egocentrismo. Por causa dessa ingratidão, desse infeliz pecado de omissão, José teve de suportar mais 2 anos naquela prisão. Num momento de crise lá no Egito, dada a necessidade de alguém para interpretar os sonhos de Faraó, aquele das vacas gordas e magras, aquele copeiro Mor se lembrou de José e falou da sua decisão de confessar. Chegou a hora de confessar um erro que cometi, conforme lemos. Queridos, no caso do copeiro Mor, foram 2 anos de pecado, não reconhecido, não confessado, não reparado. Mas no caso dos irmãos de José foi pior ainda, que o traíram e o venderam. O período de pecado não reconhecido, não confessado, não reparado, foi de no mínimo 10 vezes mais longo. Quando José tinha cerca de 17 anos, seus irmãos o venderam a uma caravana de ismaelitas, que por sua vez o vendeu a Potifar no Egito. Ainda, seus irmãos disseram para o pai Jacó que ele havia sido dilacerado por uma fera. Gênesis 37, de 12 a 36. 20 e poucos anos depois, quando José já era governador do Egito, já no final do período das vacas magras, então os irmãos de José disseram uns aos outros: estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando ele pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso, agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. Gênesis 42, 21. Foi logo em seguida que Judá, em nome dos seus irmãos, declarou ao governador, ainda sem saber que ele era José, aspas, Deus descobriu o nosso pecado. Gênesis 44, 16. Judá estava dizendo, meus irmãos, a todos que no meio daquelas circunstâncias, Deus estava descobrindo diante de todos o pecado até então cuidadosamente escondido por todos eles. Ei, mais cedo ou mais tarde, todo mundo, um por um, será obrigado, se não pela consciência, por ser atropelado pela história, a repetir a confissão daquele copeiro Mor. Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Queridos, não reconheça a culpa
e você estará anulando a possibilidade do arrependimento. Anule a possibilidade do arrependimento e você estará anulando a possibilidade da confissão. Anule a possibilidade da confissão e você estará eliminando a necessidade da salvação, da restauração, do realiançar. Pois o caminho da libertação da prisão do pecado é essa: reconhecimento da culpa, arrependimento, confissão, e lá no final vem o resultado: alcança a misericórdia. A necessidade de admitir e confessar o pecado é tão grande que um dos ministérios do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Gênesis 16, 8. Não desligue o sensor da culpa. É uma sábia decisão. Eu vou me confessar. Deus lhes abençoe.